Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Raquel, sou diretora de escola na Prefeitura de São Paulo e fui convidada para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com o trabalho com adolescentes na escola, no ensino fundamental. Antes de começar, eu queria contar um pouquinho para vocês a minha história. Eu estou na educação há mais de 20 anos, trabalhei como professora de ensino fundamental como coordenadora pedagógica. Em 2017, assumi o cargo de direção efetivo na prefeitura, numa escola na Zona Leste de São Paulo, que atende por volta de 700 alunos, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Quando eu assumi esse desafio, muitas eram as minhas questões que me afligiam, e dentre elas exatamente o trabalho com os adolescentes, porque como muitos de nós, educadores e da população em geral, naquele momento, eu tinha uma visão muito estigmatizada do que era a adolescência. Uma visão da adolescência como sendo um processo único, universal, marcado por comportamentos de incivilidade, por questionamentos, por vandalismo, muitas questões difíceis de serem geridas dentro da escola. Então, como até então eu nunca havia trabalhado especificamente com crianças que entravam na adolescência ou estavam na adolescência, essa era uma preocupação muito grande que eu tinha. Quando eu cheguei na escola, eu comecei a perceber que as situações que eu vivia me mostravam que os adolescentes, apesar de estarem vivendo uma mesma faixa etária e terem alguns comportamentos semelhantes, tinham histórias individuais e comportamentos muito próprios que eram decorrentes da sua história, do seu momento de vida, do seu contexto, de todo o seu percurso até ali. E a partir daí, eu me vi instigada a estudar um pouco mais sobre esse assunto. E acabei mudando a abordagem da minha visão, por uma visão de que a adolescência ela se dá como um fenômeno que também é cultural, que também é histórico, que também se dá dentro de um determinado tempo e que tem aspectos sociais muito relevantes. Então, toda aquela ideia que eu tinha até então e que eu posso arriscar a falar que muitos ainda têm hoje, ela precisou ser desconstruída para que assumisse um lugar de uma visão de adolescência muito mais positiva, visto como uma etapa de desenvolvimento em que nós adultos, em nossa escola, poderíamos usar diversas estratégias e poderíamos manejar as situações de maneira que aquele espaço e a relação que nós estabelecêssemos com aqueles adolescentes fosse uma oportunidade de crescimento saudável. A partir daí, nós, e eu vou usar a palavra nós porque foi necessário um movimento que envolvesse toda a escola, porque a escola é feita de pessoas, não é feita só de um membro da equipe, ou da equipe gestora, ou só de professores, ou só de todos os outros profissionais que estão lá dentro, mas é feita de uma visão de um todo, de uma concepção que tem que permear todas as ações. Então, foi necessário que todos nós revíssemos a nossa concepção e a nossa postura em relação aos adolescentes. E, a partir daí, a primeira estratégia que nós usamos, e usamos até hoje, é a escuta ativa. Então, a partir do momento que a gente viu que aquele adolescente, apesar de estar vivendo um momento comum, marcado por algumas características de um desenvolvimento orgânico, se constituía como sujeito na sua relação com a cultura da escola, com a cultura do meio, com as características do território. A partir daí, toda vez que nós passamos a pensar alguma abordagem, toda vez que nós pensamos algum tipo de estratégia para utilizar com eles, a gente prioriza a escuta. Quando você prioriza a escuta e uma escuta ativa, você começa a ver o adolescente como protagonista da sua própria história e como também protagonista daquele momento que a escola está vivendo. E isso muda totalmente a relação que a gente estabelece com ele, porque a gente começa a olhar para ele como um sujeito que está vivendo um momento de individualização. Individualização onde ele busca romper com muitas das regras que até então ele seguia sem compreensão, com muitos dos comportamentos que ele adotava, porque ele seguia alguma orientação da família, ou mesmo de um adulto que estava próximo, ou de um outro grupo social que ele estava inserido. Nesse momento, além de descrever aquilo que ele vive, o adolescente começa a explicar, a compreender, a formar conceitos que vão ser carregados para ele nas próximas fases de desenvolvimento que ele leva. E quando ele está nesse processo de individualização, ele também precisa da aceitação do grupo, para que haja um reforço positivo daquilo que ele está se constituindo, para que ele tenha uma validação
desse novo comportamento que ele está buscando ter. Por isso que é tão importante a relação com o grupo. Por isso que muitas vezes o adolescente dá muito mais valor para aquilo que o grupo avalia do comportamento dele do que aquilo que nós adultos avaliamos ou estabelecemos como sendo o comportamento ideal. Isso tudo serve para que a gente possa pensar estratégias. Então, ao mediar um conflito envolvendo um adolescente, é importante, na escuta, você ir fazendo intervenções de maneira que ele possa reconhecer sozinho que aquela conduta que ele adotou, o comportamento que ele teve, não é adequado para aquele contexto. Que aquela palavra inadequada que ele usou, aquela ofensa que ele fez com o amigo, aquele ato de violência ou discriminação que ele adotou, não é adequado para aquele espaço. Que as relações humanas não se estabelecem desse jeito. Quando o adolescente faz essa reflexão, ele mesmo busca a resposta. Então, nós adultos deixamos de ser aquele que vai determinar qual é o comportamento adequado, mas o próprio adolescente vai construir uma visão de qual comportamento deveria ter sido utilizado naquele momento. E aí, neste movimento, você estabelece com ele o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado. Há um conjunto de regras que são regras vinculadas ao ambiente da escola, pautados nas relações que respeitam os direitos humanos, que é a não violência, a elaboração das emoções, o diálogo como estratégia de resolução de conflitos, a mediação necessária muitas vezes por um terceiro não envolvido para que aquele assunto seja discutido, a construção coletiva das regras, a escuta ativa, o protagonismo de todos os personagens que estão envolvidos no cenário da escola. Quando você leva em consideração todas essas estratégias na resolução dos seus conflitos com o adolescente, a relação dialógica e de respeito que se estabelece acaba sempre em bons frutos. Porque ele percebe que você não está ali para condicionar, para punir, que você não está ali para determinar qual é o comportamento, mas você está ali junto com ele, construindo qual é o comportamento esperado para aquele determinado contexto. E mostrando para ele que ele pode ser quem ele é, que ele pode validar as suas emoções, que ele pode manejar as suas emoções de uma maneira positiva. E aí nós estamos falando de uma educação emocional. A educação emocional é um aspecto muito relevante que muitas vezes é negligenciado pela escola. O desenvolvimento humano, ele se dá de maneira muito complexa. Ele se dá de uma maneira que são vários elementos, várias dimensões que são integradas num único sujeito. E as emoções fazem parte desse sujeito, assim como os aspectos cognitivos, como os outros aspectos orgânicos, como os aspectos da sua psique. Tudo isso está constituindo aquele sujeito. E para que você tenha um desenvolvimento pleno, é necessário que você leve em conta o aprendizado e o manejo desses outros aspectos que não são só os aspectos cognitivos. É notório, né? E a gente sabe, há muitos teóricos que defendem isso, que o desenvolvimento das emoções está muito atrelado ao desenvolvimento da inteligência, que ao longo da vida humana, esses aspectos eles têm uma interface direta. Então, não dá para a gente querer que um aluno tenha um bom desenvolvimento cognitivo na escola sem pensar que ele também precisa ter um bom desenvolvimento das suas próprias emoções. As coisas não funcionam de maneira separada. Então, é muito importante que em todas as estratégias que a escola pense, esses aspectos sejam levados em consideração. Outro aspecto que eu julgo ser também bastante relevante e favorável para a nossa relação com os adolescentes é o oferecimento de oportunidades de desenvolvimento de diferentes linguagens, né? Então, na nossa escola, nós trabalhamos e priorizamos o trabalho com projetos. O trabalho com projetos visa a exploração das diferentes dimensões do sujeito. Então, quando o sujeito, principalmente aquele que está no momento de desenvolvimento em que ele precisa construir a sua própria identidade, tem a possibilidade de ter diferentes experiências, sejam emocionais, cognitivas, físicas. Quando ele se vê desafiado em diferentes aspectos e ele se descobre como potente frente a um deles, ele começa a valorizar as diferenças porque ele percebe que cada um é cada um. E cada um acaba tendo um melhor desempenho em algum aspecto e um pior desempenho em outro, e que isso está tudo bem. Ele não tem necessidade de ser bom em tudo, ele não tem necessidade de ocupar o espaço através da violência, através da agressividade. Ele pode demonstrar o seu talento a partir daquilo que ele acaba tendo uma disposição melhor para mostrar para o grupo.
isso também gera uma validação, como eu havia dito anteriormente, que é muito relevante. Então, existe uma questão que é uma questão preventiva também na mediação de conflitos, que é você ir progressivamente dando autonomia, e não diria dando, porque a autonomia é construída também. Então, fazendo com que o sujeito saia da heteronomia naquele momento em que ele depende dessa regulação feita pelo meio externo, por uma pessoa externa, e ele passe a fazer isso individualmente. Ele passe a fazer isso por um comando que vem dele mesmo. E isso se dá de uma maneira gradativa, de um processo que acontece a longo prazo, de um processo que tem diferentes facetas, que nós adultos temos que abordar de maneira diferente. Então, pensando nisso, os aspectos preventivos, que é esta questão de favorecer o desenvolvimento do protagonismo, o fortalecimento dos coletivos dos adolescentes, criar momentos de escuta positiva que não sejam só decorrentes de situações de conflito, mas que sejam decorrentes de situações que são incômodas para eles, validação dos valores, validação das necessidades, você se colocar não mais como aquele regulador externo do comportamento do adolescente, mas aquele que faz uma escuta e o auxilia na construção desse próprio eu que ele busca. Então, todas essas estratégias, elas acabam se constituindo em ações frequentes, né? Em ações frequentes de participação. E você vai conseguir somente ter esse olhar se você estiver presente na vida do adolescente. Então, não adianta o gestor ficar na sua sala, preso aos seus papéis, né? Preso ao trabalho burocrático. É preciso que ele esteja junto com o adolescente, que ele participe dos horários de intervalo, que ele entre na sala de aula, que ele observe as atividades que são desenvolvidas, que ele elogie, que ele perceba quando ele está diferente, que ele saiba o nome de cada um deles, que ele saiba a história da família de cada um deles, que ele saiba perceber quando o adolescente não está bem, ou quando o adolescente veio com uma maquiagem diferente, ou quando ele arrumou o cabelo de forma diferente, que ele saiba elogiar, que ele não seja uma pessoa só acessível para a hora que há um conflito, em que precisa ter uma autoridade constituída presente. Então, o gestor precisa estar presente na vida do adolescente para que ele seja reconhecido como parte desse processo. Isso também é bastante relevante. Vou dar um exemplo concreto para vocês, assim, teria vários para falar, mas vou falar, por exemplo, da questão do uso do uniforme. Como a escola pública fornece os recursos para a família adquirir o uniforme, a gente acaba exigindo isso das crianças, mas eles têm um desconforto muito grande com algumas peças do vestuário. Apesar de poderem comprar agora as peças e fazer a escolha da numeração, a calça é algo que eles se incomodam, porque é largo demais, porque não gostam do tecido, porque está calor, a bermuda eles também não gostam. Então, nós fizemos uma pauta de negociação com eles, o que era necessário, o que era permitido que eles usassem, né? Então, nós explicamos que havia um dinheiro público investido, que esse dinheiro havia sido destinado para a aquisição disso e que estava sendo retirado de outro serviço. Então, não daria para a gente simplesmente não fazer uso do dinheiro. O ideal é que fosse a camiseta e a calça, mas que, tendo em vista algumas queixas, existe uma preocupação muito grande com o que o corpo representa para o outro nesse momento. Para que nós não tivéssemos uma atitude invasiva, nós chegamos à conclusão que eles têm que fazer o uso da camiseta. Mas, não bastasse, começam os conflitos a partir daí. Aí começa que as meninas querem usar o cropped, que é amarrar a camiseta para ficar até abaixo do busto, e aí a gente começa a discussão com eles. Será que isso é conveniente ou não? Né? Será que proibia uma postura machista? Será que a gente está tirando o empoderamento do feminino? Aí os meninos traziam outras questões que eram as calças mais para baixo da cintura, que aparecia um pouco a vestimenta íntima, virou outro debate. Qual era a estratégia que nós íamos utilizar, o que era possível ou não. E, a partir das discussões, chegamos à conclusão de que as meninas poderiam, sim, deixar a blusa mais amarrada, as que quisessem, é claro, e mais justinha no corpo, que elas gostam mais, mas que o limite era o umbigo, e que elas poderiam ficar ali compostas dessa maneira, para que não ficasse com o corpo muito exposto. Seria um meio de caminho, um meio termo comum para todos, e os meninos poderiam usar a camiseta mega larga, poderia usar as calças um pouco mais para baixo, mas que não ficasse mostrando as partes íntimas. Falando assim, parece uma situação corriqueira e é banal aos nossos olhos adultos. Mas se nós tivéssemos somente ignorado todos esses contextos e estabelecido uma regra
crua, dura, sobre o uso obrigatório do uniforme, sem nenhuma discussão sobre isso, sem nenhuma conscientização sobre isso, certamente nós teríamos conflitos diários em relação a isso. Nós iríamos desgastar a nossa relação com eles para que garantisse a obrigatoriedade do uso do uniforme, o que não implicaria em ganho significativo nenhum para eles, tampouco para a escola. Então, houve um gasto de energia que, aos nossos olhos, é muito mais significativo com a discussão e a construção das regras referentes ao uso do uniforme. Outro exemplo que eu posso dar para vocês foi relativo à pintura das paredes. Nós, no período de recesso, resolvemos fazer a pintura das paredes da escola e escolhemos uma cor muito clara. A escola até então era pintada com um barrado, a gente optou em tirar um barrado e fazer uma cor clara nas paredes únicas. Para nós adultos, o resultado ficou super satisfatório, porque passou uma ideia de calmaria, de tranquilidade, como o ambiente é sempre muito cheio, o barulho, né, acaba pesando um pouco. O fato das paredes ficarem brancas, para nós, trouxe uma sensação enorme de tranquilidade. Mas, quando eles retornaram do recesso, vieram conversar comigo e com o assistente de direção, extremamente bravos, de que as paredes estavam brancas e a escola estava parecendo um hospital. Né? Foram tão irônicos a ponto de dizer que se eu pintasse as portas de preto, pareceria uma cadeia, mas bravos. E aí nós tínhamos duas reações que poderíamos ter frente a esses questionamentos. Ou nós poderíamos ignorar e impor a nossa vontade, ou nós poderíamos reconhecer que, de alguma maneira, aquele ambiente, ao ser pintado, tirou deles o sentimento de pertencimento. E, quando eu não me sinto pertencente a um lugar, eu não conservo. Eu não me preocupo se aquele ambiente é saudável ou não. Eu não me preocupo com a conservação dele ou não. Eu não me sinto parte daquele processo. Então, nós ficamos neste impasse. Como nós faremos essa leitura? E nós optamos em fazer a leitura de que nós precisávamos novamente ouvi-los. Nós precisávamos novamente ouvi-los e discutir com eles qual seria a melhor estratégia para que nós constituíssemos aquele ambiente de maneira que ele tivesse, sim, a ideia de tranquilidade, por ser um ambiente com muitas pessoas, por ser um ambiente em que nós atendíamos crianças pequenas e também atendíamos adolescentes que já são mais velhos, que fosse um ambiente democrático, que fosse um ambiente que rompesse com aqueles paradigmas estigmatizados do que é feminino e masculino, que fosse um ambiente que respeitasse as questões da diversidade. Então, nós conversamos com eles, vimos as nossas possibilidades, colhemos as ideias, fizemos a escuta. Eles pediram que eles queriam locais para colocar as produções deles, eles queriam murais para colocar. A primeira ideia veio no sentido de que todas as paredes poderiam ser pichadas ou feito algum tipo de desenho mais voltado à adolescência, e nós problematizamos que isso romperia com esse objetivo de ser um ambiente convidativo a todos. Então, nós fomos problematizando na medida em que eles foram colocando as suas ideias para que nós chegássemos num coeficiente comum, né? E interessante que eles solicitavam o tempo todo que eles queriam uma parede que eles pudessem escrever, né? E aí a gente vem nessas questões da marca individual, né? Da constituição como sujeito. E nós estamos conversando que a gente não poderia constituir a escola inteira, todas as paredes, como um espaço que eles poderiam escrever, até porque nós temos um universo enorme de alunos e o direito é igual para todos. Se todos tivessem direito de escrever, como é que seria? Qual era a ideia? E aí nós chegamos ao ponto comum de que a gente vai agora constituir uma parede para eles colocarem a arte deles. A gente vai fazer com uma tinta de lousa, que eles podem deixar por um tempo a arte deles, e depois a gente troca e outras pessoas colocam no local bem visível, que foi o ponto comum, o eixo comum que a gente constituiu com eles. E um aspecto interessante disso é que não há um risco nas paredes. As paredes da escola são brancas e não há riscos nas paredes, não há pichação. E eles entenderam, não de uma forma explícita, mas pelo comportamento de que aquele espaço é nosso. E que se eles não esperassem o tempo e não discutissem conosco, os prejuízos não iam ser nossos, professores ou gestores. O prejuízo ia ser de todos. Então, quando a gente observa esses comportamentos, a gente percebe que a nossa estratégia está dando certo, né? E que tudo que a gente faz, que a gente estuda, que a gente amadurece, está construindo um espaço democrático, um espaço inclusivo, um espaço tolerante, um espaço em que a diversidade e os tempos de desenvolvimento
e os momentos de desenvolvimento são acolhidos dentro das suas especificidades, que o sujeito é visto individualmente, que esse sujeito tem um protagonismo que é dele, um protagonismo que tem uma relevância e que também tem uma implicação social, são positivos para a escola, são positivos para todo aquele ambiente. Então a gente caminha aí para 8 anos de trabalho com a escola. Eu sou suspeita de falar, mas é um trabalho maravilhoso. A gente vai trabalhar com satisfação, a gente vai trabalhar com alegria, a gente percebe que as crianças estão alegres, que as crianças são espontâneas, que as crianças ocupam o território, assim como todos os adolescentes que estão lá conosco. Cada um dentro da sua especificidade, cada um com a sua característica, mas a escola se torna um local para todos. E aí eu acho que a gente alcança aquela máxima do Paulo Freire, né? De que a escola é um lugar de gente feliz. E que o educador, ele é um educador porque ele tem amor, porque ele ama essas crianças, ama os adolescentes, ama o seu fazer e acredita que o que ele faz vai implicar na formação de sujeitos que vão replicar na sua vida esses valores que a gente defende dentro da escola. Então é isso que eu queria comentar com vocês. A nossa escola está aberta à disposição para quem quiser visitar, para quem quiser trazer novas ideias, compartilhar outras práticas conosco, porque é juntos que a gente aprende e que a gente vai fazer uma educação diferente para o nosso país e para todos os nossos meninos. Um beijo a todos. Obrigada.